Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora do Patrocínio, daremos início à 27ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Hoje, dia 6 de agosto de 2012, às 20h10. Eu peço a todos, para quem peça, saudemos o pavilhão nacional. Como não houve impugnação da ata da 26ª sessão ordinária, considero automaticamente aprovada. Eu peço à assistente legislativa que proceda à leitura do expediente. Requerimentos. Vereador Dercy Ademir Toffolo, processo 152 de 2012. Informações sobre a Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis pertencentes ao município. Processo 153 de 2012. Informações sobre horas extras dos agentes de trânsito de Araras, bem como de servidores da Guarda Municipal que prestam serviço ao Departamento de Trânsito. Senhor presidente, o que consta a pauta para a leitura? Nós vamos pedir licença aos senhores vereadores e senhora vereadora para fazermos entrega de moções e congratulações à dupla sertaneja Tangará e Canarinho. Pela ordem, senhor presidente. Autor... Pela ordem. Pois não, Peço vereador. um minuto de silêncio em homenagem à senhora Carmen Gonçalves de Oliveira, que é a mãe do nosso amigo Nevalter de Oliveira, que faleceu essa semana. Um minuto de silêncio, se possível, senhor presidente. Antes da entrega da moção e de iniciarmos realmente a sessão, nós faremos então um minuto de silêncio. Peço a todos para que em pé fiquemos. Faremos a entrega da moção de congratulações à dupla sertaneja Tangará e Canarinho. O proponente é o vereador Breno Cortella, que eu pediria para que acompanhasse os irmãos João e José Teixeira.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos aqui presentes nessa sessão, boa noite. Eu encaminhei pela Câmara Municipal, que realiza nesta oportunidade essa entrega dessa moção de congratulações à dupla Tangará e Canarim, composta pelo senhor João e o senhor José Teixeira, desde 1953. Eles eram trabalhadores rurais e começaram aos sábados cantando no serviço de alto-falante da Zurita, da Praça Barão. Chegaram a ter, inclusive, um programa de rádio, um programa na Rádio Clube Ararense, e foi, inclusive, um episódio marcante da trajetória, foi quando foram classificados entre os 3 melhores num concurso em Rio Claro, e que gravariam um disco, e acabaram não participando da final do concurso, porque aconteceu o falecimento da mãe da dupla, né, que são 2 irmãos. E aí depois atuaram durante um longo tempo e nos últimos tempos, inclusive, passaram a cantar em diversas igrejas evangélicas, inclusive o seu José, né, pai das irmãs Teixeira, que estão aqui, inclusive, presentes, junto com seus familiares. Portanto, certamente é uma homenagem da Câmara Municipal, de todos os vereadores, da vereadora, do Poder Legislativo em nome da população de Araras, pelo importante trabalho cultural que desenvolveram, da cultura popular da nossa cidade, pelo engrandecimento que deram a nosso município. Parabéns. Eu quero agradecer a todos aqui, aos vereadores, ao presidente da Câmara Municipal, algum vereador que eu já conheço, o Oeste Mercatello, o doutor Eduardo, a Miqueira, o professor Léo. Ela ali eu não conhecia, mas estou conhecendo hoje e fico muito contente de conhecer os vereadores aqui, sabe? E eu agradeço de coração aos que estão presentes aqui, que Deus abençoe todos eles, porque o desejo da gente é isso aí, tá? Minha sobrinha, meus filhos, minha filha, meu neto, o Vitor, né, que a turma já conhece ele aqui, e as 2 sobrinhas minhas, Irmã Teixeira, José Ivan, meu filho. E eu quero agradecer de coração a todos aí, os vereadores, o presidente da Câmara, aí, o Miqueira, e a todos aí, que Deus abençoe a todos, e que essa vitória vai ser nossa, em nome de Jesus. Agradeço. Se algum outro vereador quer fazer uso da palavra, esteja à vontade. Eu vou falar 2 minutinhos, só também elogiar a família, já que ele falou nosso nome. Breno, fica com eles aí que o Eduardo vai falar. Depois cumprimenta. Você quer falar, Eduardo? Eduardo? Quer falar? Breno, você fica com eles ali de volta. João. Com a palavra, o vereador Eduardo de Moraes.
Senhor presidente, peço licença para falar do meu lugar. Concedido. Mas quero cumprimentar o vereador Breno Cortella, dessa feliz lembrança, dessa dupla que eu lembro desde que quando eu trabalhava na Casa Ferreira. Ainda com 14, 15 anos, lembro muito de vocês dois. Vocês enriqueceram a música sertaneja na cidade de Araras e hoje recebem essa homenagem. Diz que as homenagens nunca são tardes para ser homenageadas. Quanto mais demorada, mais valor tem, mais rico se torna os homenageados. E cumprimentá-los também por essa família, que também tem cantores maravilhosos, que já tive a oportunidade de ouvir. Vocês estão de parabéns. Acredito que sim. Eu quero parabenizar a todos vocês e que continue com muita saúde e que Deus ilumine a todos. Quem são os vereadores inscritos? Daremos início à segunda parte da sessão, que é a tribuna livre, onde os vereadores têm o prazo de 10 minutos para fazer uso da tribuna. O primeiro vereador inscrito, vereador Léo Gunhac. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao público aqui presente, a todos os que nos ouvem pela Araras FM e os que nos assistem também pela internet, uma boa noite a todos vocês. Primeiro quero saudar a família da Luísa, aqui estendo o cumprimento a todos, né, os familiares que estão aqui presentes, parabenizar o Breno por essa colocação, aí, por essa homenagem, é uma homenagem merecida, são dois ícones da cultura musical de Araras. Isso é muito importante para a cultura de Araras, valorizar o fruto da terra, valorizar as pessoas que estão trabalhando para engrandecer a cultura. Isso o município está fazendo, o Mussa está fazendo a lição de casa, a gente sempre fala isso, com a Luísa, inclusive, na Secretaria de Educação, está fazendo um trabalho brilhante também na formação continuada dos nossos professores. O pulso firme, né, como a família mostrou, o pai também falou aqui, né, os familiares também colocaram, o pulso firme no sentido de formar os professores, de organizar, de pedir realmente que seja conduzido de uma maneira interessante a formação continuada dos professores, respeitando o espaço dos professores na rede. Então, aí mostra o fruto, né, Luísa? A família tem esses frutos aí de formação, de passar a mensagem para as pessoas. O neto também envolvido com o Alberto Feres, participando conosco ativamente aqui. É um dos responsáveis, não é só a Secretaria de Educação que é responsável por estar fazendo a alimentação, enquanto estava lá gerindo a Secretaria, você procurou a Secretaria e é o responsável pela merenda escolar no Alberto Feres ter melhorado. Tá? Parabéns, você está envolvido nesse processo. Eu gostaria de começar a fala no sentido de cobranças ou indicações, ou através da semana, o que aconteceu, através da visita que tive ao Cândida, no asfalto que está sendo feito lá no Cândida, o recapeamento, a recuperação da manta asfáltica lá, que está ficando muito bonito o asfalto lá. Os moradores têm elogiado muito, e isso é muito bom para a gente. Alguns bairros que não têm ainda o asfalto, conversamos com o prefeito nesse final de semana, e o doutor Brambila está muito preocupado em fazer com que toda a cidade tenha essa manta asfáltica aí, passe por esse processo de recapeamento, de reconstrução do asfalto que há muito tempo a cidade não vê. Então, são ações do governo fazendo com que a população aí receba
essa dignidade. É importante deixar claro aqui também, a gente às vezes recebe no Facebook ou através aqui na Câmara algumas reclamações. Alguns munícipes que estão lá na rua e talvez a rua da sua casa não foi asfaltada. Então, aqui, para deixar publicamente aberto isso, o objetivo do prefeito é asfaltar todas as ruas da cidade. É claro que é esse o objetivo. O prefeito não vai deixar a rua da casa de um ou de outro sem asfalto. É claro que ele vai primeiro fazer com que o asfalto seja recuperado dos lugares piores, ou pelo menos dos corredores de ônibus, para melhorar o tráfego e diminuir os acidentes também. Então, existe uma prioridade, mas o objetivo é o cobrir 100% da cidade. Outro ponto que eu gostaria de falar é sobre a Avenida Padre Larico, a entrada da cidade. Nós fomos procurados pelo pessoal do Objetivo, da Escola Objetivo. Ela saiu da Avenida Dona Renata, ali próximo ao Hiper Tiradentes, e mudou-se lá para próximo da Gaivota, né, na entrada da cidade. E solicitaram que fosse colocada uma lombada lá na entrada da cidade. Eu confesso que eu fico muito preocupado com as colocações de lombada, porque Araras tem mais de 490 lombadas. E a lombada ela é usada para o motorista mal educado. Isso a gente tem que deixar bem claro aqui. A lombada ela é usada para motorista mal educado. Porque o motorista que é bem educado, ele vê a placa, ele vê a faixa de pedestre e ele respeita o munícipe dessa maneira. E a gente está fazendo o trabalho de colocar lombada, muitos vereadores têm falado sobre isso. Eu fico muito preocupado quando eu faço indicação nesse sentido. Mas, no nosso caso, lá na entrada da cidade, nós tínhamos um grande problema lá por conta das crianças. E colocar lombada eletrônica, que aí sim eu sou favorável, a lombada eletrônica, ela mexe no bolso do mal educado. Não vai quebrar o carro, não vai machucar ninguém, vai mexer no bolso do motorista mal educado, e aí ele vai ser obrigado a reduzir a velocidade. Isso, eu sei que faz parte dos planos do Dr. Brambila, como faz parte dos nossos planos também, mas isso depende de licitação, depende de um estudo estratégico dentro da cidade, depende de todo um mapeamento do nosso trânsito, e vai ser feito sim, porque nós vamos cobrar aqui para que aconteça esse processo. Faz parte de plano de governo, faz parte de planos de vereadores, inclusive muitos aí eu estou ouvindo falar sobre isso, porque nós precisamos educar os nossos motoristas. Mas eu fiquei muito feliz que foi colocada a lombada lá na entrada da cidade, diminuiu a velocidade na entrada. Nós tivemos uma conversa bem longa com o pessoal da Intervias também, porque para a colocação dessa lombada, teve uma conversa com a superintendência da Intervias, para que também fechasse a entrada da cidade. Vamos explicar melhor, senão a população vai entender que eu estou fechando a Avenida Padre Larico, né, pedindo para fechar. Mas é diminuir a largura da entrada. Quando você diminui a largura da entrada da cidade, você diminui a velocidade. Isso aconteceu na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, acontece nas grandes cidades, o estreitamento da entrada da cidade para não ter ultrapassagens na entrada. Então, isso também vai acontecer na Avenida Padre Larico, e dentro em breve, a Intervias prometeu que fará esse projeto até o final do ano. Então, até o final do ano, nós teremos a mudança da entrada da cidade. Então, isso é um feito, é importante. Melhora a segurança das crianças e adolescentes lá no Objetivo, que mudaram lá desde segunda-feira, e melhora também o trânsito na entrada da cidade. Muitos munícipes confidenciam com a gente que só percebem que estão a 100 km por hora na Avenida Padre Larico, na Padre Larico, quando chegam naquela lombada próximo ao Saião, a Clínica Saião. Aí eles percebem que estão a 100 km por hora. Então, agora eles vão perceber logo na entrada, porque tem uma lombada ali, vai reduzir essa velocidade. E nós tivemos também, fazendo uma visita, lá na EMEI, professor Eduardo Luiz Salmazo, ao lado da Igreja São Francisco. Nós temos uma praça lá atrás da igreja, que está passando por uma reformulação, por uma remodelação muito grande, que nós estivemos visitando também, e a escola vai passar por uma reforma. E talvez aí já de imediato nós teremos a parte de trás da escola, o alambrado, a parte de gramado da escola alongado,
para atender as crianças na parte lúdica, no momento lúdico das crianças, na hora do intervalo, nas atividades escolares, para que as crianças tenham melhor qualidade de vida ali no fundo da escola, que hoje conta com um quintal, vamos falar assim, uma área de lazer bem reduzida. Então, ela vai tomar um pouquinho do espaço daquela quadra, aliás, daquele gramado que tem no fundo da escola, para melhorar o atendimento das crianças durante o período da manhã e da tarde aí. Então, é muito importante isso. Era só isso que eu tinha para falar hoje. Uma boa noite, muito obrigado. E, mais uma vez, parabéns aos homenageados de hoje. Com a palavra, e pelo prazo de 10 minutos, o vereador Mami. Eu passo a presidência ao vereador Minqueira. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, escrita e falada, público que nos assiste, meu boa noite. Vou começar minha fala hoje falando de algumas datas comemorativas dessa semana que passamos. No dia 3, foi o dia do capoeirista. Essa atividade, essa arte e também, vamos dizer, que é um esporte. O capoeirista, que durante muitos anos sofreu muita discriminação, eram proibidos de praticar a arte da capoeira e, ao longo do tempo, sem desistir, continuando a luta para manter viva essa cultura nossa, hoje ela é ensinada até nas escolas e reconhecida como um dos melhores esportes para o desenvolvimento da criança. Também, nesse dia, no dia 3, nós comemoramos o Dia do Padre, figura do Padre que vem assim ajudar espiritualmente várias pessoas, várias famílias e conduzir aí as pessoas para o caminho que vai de encontro a Deus. E no dia 5, ontem, Dia Nacional da Saúde, todos nós, temos que ter a preocupação com a nossa saúde. Eu, como educador físico, eu entendo que todos nós temos que estar atento aquilo que a gente consome, aquilo que nós fazemos para o nosso corpo e também na questão da saúde ambiental. Precisamos, a todo momento, estar preocupado também, não só com a nossa saúde humana, mas também com a saúde do meio ambiente, porque se continuarmos a destruir o meio ambiente, se continuarmos a desmatar, a acabar com as espécies de árvores, de aves, de tudo isso que faz parte da flora e da fauna, nós estamos também acabando com a nossa saúde. Estamos acabando com o equilíbrio ecológico que muito tem a nos dar. A natureza ela tem muito a nos dar. É nós que destruímos tudo isso. Gostaria de estar comentando sobre uma indicação que fiz, que seria a implantação da internet em todas as EMEI e creches do nosso município. Eu estive visitando algumas creches, e tem creche que eles não têm um computador, tem creche que não tem a internet para fazer essa locomoção rápida, que pode, às vezes, em vez de mandar um monte de papelada sair de um lugar para ir até no outro, por um simples e-mail, você faz essa comunicação. Infelizmente, nós estamos muito atrasados nessa questão aí. E falando em questão de implantação de internet, ainda continua em alguns órgãos públicos do nosso município,
o reloginho, o cartão de ponto eletrônico que a pessoa tem que colocar o dedo para registrar sua presença no trabalho, sem funcionar. Eu volto a cobrar do município, volto a cobrar do executivo, que possa estar fazendo com que em todos esses lugares possa ter esses pontos eletrônicos, para que os funcionários possam estar assim marcando sua presença, identificando através desses pontos. Porque se continuar como que está aquele cartão que simplesmente você assina, um funcionário pode faltar e o outro está fazendo isso no lugar dele. Então, se existe esses aparelhos, se foram comprados e se já estão instalados, eles precisam estar funcionando. E também, na questão dessa parte, alguns tempos atrás, eu fiz indicação aqui nessa casa, vinha cobrando, parei, hoje eu volto a cobrar de novo. São a questão dos radares eletrônicos nas principais avenidas do nosso município. Esse final de semana, nós tivemos alguns acidentes no nosso município, alguns acidentes até graves. Ali, no José Almeto, entre o José Almeto 3 e o 5, existe uma lombada, uma rotatória, onde, mais uma vez, por excesso de velocidade, um treminhão, ele acabou tombando ali, que é um lugar perigoso. Nós tivemos acidente ali na Luiz Carlos Tunes, de um carro atropelando um motoqueiro. O que vem acontecendo, que eu venho percebendo? O prefeito ele vem melhorando, recapeando todas as avenidas, todas as ruas do nosso município, e está ficando bonito, está ficando bom para dirigir, está ficando ótimo. O que vem acontecendo? Os nossos motoristas estão abusando da velocidade e vem acontecendo vários acidentes que deveriam ser evitados. E se nós tivéssemos esses radares eletrônicos já nessas avenidas, os motoristas iam respeitar o limite de velocidade. Então, nós precisamos voltar a cobrar do Executivo para que possa ser implantados esses radares eletrônicos nas principais avenidas do nosso município. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Assuma a presidência nos termos do regimento e conceda a palavra ao vereador Breno, pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, novamente, boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesta sessão. Quero mais uma vez saudar a dupla Tangará e Canarinho, a família Teixeira, destacar, inclusive, o empenho do Daniel Teixeira, amigo de todos os vereadores, amigo do Poder Legislativo, filho do senhor José Teixeira, que fez essa bela sugestão e que foi prontamente acolhida por mim e pela Câmara Municipal. Eu quero aproveitar a menção do vereador Léo Gurniak sobre o recapeamento, que acho que foi muito oportuno, para destacar, essencialmente, a mudança de paradigma desses últimos anos, em que, por um tempo, se deixou de fazer um recapeamento eficaz. Passou-se a ampliar cada vez mais o tapa-buraco. Isso é algo que deve permanecer, mas somente o tapa-buraco, por longo período que acabou ocorrendo, isso acabou degradando a nossa infraestrutura urbana, as nossas vias. Então, foi retomada a política eficaz, desde o início de 2009, vale dizer, desde o início de 2009, que passou-se a retomar a política do recapeamento, garantindo uma infraestrutura adequada. E é claro que, às vezes, cria uma angústia mesmo, né, na população, porque não dá para fazer a cidade inteira de uma vez. O orçamento não permite, tem que fazer aos poucos. E também a opção tem sido feita de não fazer completamente, 100% somente um bairro, porque senão outros bairros iam dizer, não vem aqui nunca chega o recapeamento aqui no meu bairro,
Então a opção tem sido de fazer de forma fracionada mesmo. Faz-se um tanto no determinado bairro, depois interrompe naquele bairro, faz num outro bairro, depois interrompe, e assim vai cobrindo pontualmente a cidade inteira, na medida que isso vai de maneira eficaz, permanente, num recurso importante que vem sendo estabelecido, vai conseguir o município ser de forma integral, recapeado, melhoradas as nossas vias, como a gente já tem conseguido ver por diversas regiões. Portanto, acho muito oportuna a lembrança do vereador Léo, faço esse destaque desta importante ação da administração municipal. Eu quero também comentar, senhor presidente, de maneira breve, sobre o processo eleitoral. Nós, claro que não esperávamos, desejávamos que fosse o processo eleitoral tranquilo, mas acaba, inclusive os instrumentos modernos da legislação eleitoral acabam colocando novos desafios. E para isso, eu acho que foi muito feliz o editorial da Tribuna do Povo no sábado, com o título Perdendo a Inocência, que faz uma referência do processo do avanço democrático da legislação. Porque, muitas vezes, quando a gente vê muita coisa acontecendo, batalhas às vezes judiciais, aparenta que as coisas estão piorando, quando, na verdade, o processo está se modernizando. E é isso que trata o editorial da Tribuna do Povo do último sábado, que nos chama a uma reflexão importante, e eu fiz essa reflexão quando li o editorial. Nós estamos num processo de perder a inocência da política e entender também um processo de amadurecimento democrático que o país passa. E o prefeito Brambila, hoje na coletiva, fazendo referência ao processo que ele enfrenta, e que nós temos plena segurança e confiança da sua lisura, de que ele vai enfrentar isso com muita serenidade, que vai superar essa barreira. Disse ele, o prefeito Brambila, sobre o caráter democrático também desse passo, dessas importantes questões que o país vive, como a lei da ficha limpa, como o aprofundamento dos debates sobre os requisitos da elegibilidade. E acho que nós não queremos o embate, a política judicializada. Nós precisamos que a política seja politizada, que sejam debatidos os programas partidários, as políticas públicas de interesse da cidade, mas acaba essa judicialização da política, que a gente possa não vê-la como algo totalmente danoso ou nocivo, ou como uma guerra entre aqueles que estão na disputa, entre nós, candidatos e candidatas, mas que seja fruto do processo normal democrático, que a gente possa aprofundar, como conclui e sugere a Tribuna do Povo, que a gente possa concluir isto com um aprofundamento da reforma política, como já ocorreu nos últimos anos, nas últimas eleições que vem melhorando, com a proibição de brindes, de showmícios, que trouxeram mais o debate político, como a Câmara Municipal de Araras aprovou, o prefeito sancionou a proibição dos muros, que politiza mais a campanha eleitoral, deixa a campanha um pouco mais limpa. Então, acho que nós temos que continuar nesse avanço democrático. Talvez esse período de transição, desses poucos, mais de 27, quase 30 anos de democracia recente, que o Brasil vem se organizando, desses poucos períodos democráticos que nós vivemos, nós vamos ter que fazer essa travessia, e muito me anima as declarações que o prefeito Brambila deu nesta manhã, com este caráter e aquilo que nós somos chamados a todo momento no processo eleitoral. E que estas eleições possam ser, mais uma vez, um processo de engrandecimento da nossa cidade, de engrandecimento político, que a gente saia desta eleição, através dessa eleição, uma cidade melhor. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, por prazo de 10 minutos, o vereador Dr. Eduardo de Moraes. Tá muito ruim esse som. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Quero saudar o presidente vereador Viqueira, nobres vereadores, nobre vereadora,
ouvintes da 107.7, caros internautas, saudar aqui hoje o vereador da terceira idade, Sérgio Assica, ele que acaba de assumir a vice-presidência da Câmara da Terceira Idade, e a Maria Lúcia Rossetti acabou sendo a presidente da Câmara da Terceira Idade. O nobre colega vereador Sérgio, de muita experiência, tenho certeza que na vice-presidente também dará todo o apoio, toda a ajuda. Tenho certeza que a vereadora Maria Lúcia, ainda nova, precisará de sua ajuda. Parabéns a todos. Também ainda quero saudar aqui a família Teixeira, o Daniel. Daniel é um grande amigo, sempre está conosco. E seu João e seu José. Hoje tem sertanejo universitário, sertanejo funk, sertanejo não sei o quê, mas aquela música bonita, de raiz, que não são músicas que fazem hoje, que duram uma semana, e o vento as leva embora, e não fica gravado dentro do nosso coração. As músicas dos senhores eram como uma poesia, era uma vida dentro da música. Que coisa bonita. Naquele tempo, vocês foram os desbravadores. Hoje, todos querem empunhar uma viola, um violão. Mas antigamente, era após o trabalho duro, da labuta difícil, de sol a sol, e que fazia nas tardes e no final de semana, o coração se abrir e o canto surgir e encantar a todos. Isto que é bonito e que vocês trazem dentro do coração. Uma família bonita, uma família unida, já despertando outros interesses pela música, além de tudo agora com mais Deus dentro do coração, coisa que hoje a juventude universitária está se afastando de Deus, quando devia estar cada vez mais junto. A família nos dá um grande exemplo, uma homenagem bonita. Fico feliz, parabéns a todos vocês novamente. Daniel, um grande abraço a você. Eu quero aqui me reportar, porque as sessões anteriores foram através de aprovação da lei orçamentária que aqui esteve. Já me detive falando de algumas emendas e do estudo que tive que realizar por ocasião da peça orçamentária que aqui esteve nesta casa, e quero ainda me manifestar sobre algumas emendas que fiz constar nesta prévia, nesta lei orçamentária que vem, primeiramente nesta casa, para estudar o orçamento de 2013, e que após outubro ela virá então agora não como uma lei orçamentária, mas com um orçamento definitivo para ser aprovado para esta casa e colocar-se em prática em 2012. Então eu fiz algumas emendas, e umas delas são para entidades assistenciais. São entidades que trabalham com 99% de voluntariados e que prestam um serviço relevante em nossa cidade. Assim constei para a lei orçamentária uma verba para a Madalena de Canossa, que tem um projeto social com quase 100 meninas,
anexando, além do que recebe, mais R$25 mil durante o ano, para que contemple e volte a ter, no quadro lá das Canossianas, 150 meninas, como era o projeto, atendendo toda aquela região do Parque Industrial, Narciso Gomes, 15 de agosto. E então está com uma verba a mais para que o projeto possa continuar no ano de 2013. Também ao ZAF, coloquei ainda uma subvenção de R$18 mil no ano, além do que já recebe, que vai dar alguma coisa em torno de R$8 mil por mês, com esta verba e com o que já recebe, e assim poderá tocar um projeto muito grande lá no Jardim Santo Antônio. E também a Vida, Associação de Valorização e Inclusão das Pessoas com Deficiência. Essa é uma entidade em que, das verbas que pude remanejar, R$40 mil, além do que ela recebe, para que a entidade possa acolher outros portadores de deficiência que querem estar sempre presente nessa entidade, que trabalha, que tem um trabalho muito bonito, voltado para as pessoas com deficiência. E também, mais uma vez, fiz repassar uma verba para a Banda Municipal de Araras. A banda vinha sofrendo com um valor que estava já de 8 anos atrás. Então, tive a oportunidade de sentar com a diretoria da Banda Municipal, estudar tudo aquilo que eles estavam precisando, e fiz constar na lei orçamentária uma verba de R$60 mil, além do que eles já recebem, para que pudesse a banda continuar presente, viva. A banda só traz orgulho para a cidade de Araras, e nós estávamos vendo que músicos estavam sendo pretendidos por outra cidade, porque os músicos tinham uma ajuda de custo que não dava nem para a gasolina do seu carro, de vir nos ensaios e nas retretas e domingos e nas apresentações que tinha. Para nós é um orgulho, para a cidade de Araras, ter a Banda Municipal de Araras. Mas reunimos, fizemos este aporte, conversamos já com o senhor prefeito, ele que tem um carinho muito grande pela banda, deu um grande impulso em nossa cidade, na cultura, em suas festas, e tenho certeza que esta verba se concretizará a partir de 2013, assim teremos mais uma vez um ano de alegria com a nossa corporação musical. Senhor presidente, era só para esta noite. Muito obrigado. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, vereador Éder Miller. Senhor presidente, vereadores, vereadora, internautas, pessoas que nos prestigiam no plenário, em nome do nosso amigo Silvio Ciel, cumprimento a todos presentes. Senhor presidente, antes de começar a minha fala, só queria fazer um agradecimento à Faculdade de Rio Claro, a FATEB, pela honraria a esse vereador, na noite de ontem, ter concedido o título de honoris causa. Então, agradeço em nome do presidente, professor Roberto Lira,
e da pedagoga Ivanilde Maria dos Santos. Obrigado. Senhor presidente, os vereadores estavam falando também de lombada. A gente tem feito indicação, inclusive hoje eu trouxe uma. Mas a questão de hoje, em Araras, a única maneira de diminuir o fluxo de velocidade do veículo é lombada, não tem outro caminho. Então, é preocupante, sim, pelo número de acidentes que ocorrem. Agora, outra coisa que vem se preocupando, em termos, se fala também de trânsito e estacionamento, é a questão da Zona Azul. Muitas pessoas vêm reclamando que não está sendo respeitado os 10 minutos de parada. A pessoa para, a moça já vai lá fotografar. É lógico que não é sempre, mas eu sou até suspeito em falar, porque eu sempre fui contra esse tipo de cobrança, esse tipo de estacionamento. Até porque não vejo motivo de segurança nenhuma para a cidade isso daí. Mas o que está aparecendo agora, depois de um determinado tempo, prazo regulamentado para essa casa, muitas multas aos munícipes. Então, eu não sei como que estão fazendo a situação de controle desses 10 minutos. O veículo para, na realidade elas não marcam. Passa uma, duas vezes, ou passa uma vez, fotografa, vai para o sistema, e depois... E a multa chegando, mas sem estar a multa, muitas vezes, a multa confeccionada pelo agente de trânsito no para-brisa, não é a notificação. Eu não sei se estão mandando para uma central, doutor, ou estão sendo confeccionados em outro lugar. Isso é uma preocupação, porque há vários casos, vários munícipes, inclusive alguns que procuram no gabinete para até tentar um recurso. Então, acho que precisa ser revisto o que está acontecendo com isso daí. E daí começar a fazer teste. Agora, duro que agora o carro está marcado, tem que ser outro veículo, mas há muitas reclamações nesse termo de multas chegando agora, por causa desses 10 minutos. Tudo bem, o sistema está avançado, através de GPS, fotografia, mas o cidadão fica meio a ver navios nessa situação. Então, precisamos estar atentos a essa questão, vereador Mami. O senhor que é um defensor também dos pedágios, da questão da... Precisamos ver essa questão de multas, para não que se gere no futuro, né, uma indústria de multas aí. Senhor presidente, por hoje é só. Obrigado. Com a palavra pelo prazo de 10 minutos, vereador Marcelo Facchini. Meu negócio aqui não está ruim. A voz está saindo ruim. Senhor presidente, caros colegas, vereadora Magda, as pessoas que nos assistem, os homenageados, a dupla Canarim e Tangará, parabéns por essa moção justa e merecida. Quando foi citado aqui que os senhores, no passado, eram uma das atrações, creio, que no sistema de som, né, da Casa Zurita, é isso? Eu também me recordei do Nassim Zurita, do Tico, que os senhores devem ter conhecido. E uma das mensagens publicitárias daquela época, não que eu a tenha ouvido, porque em 1953 eu não tinha nascido ainda, mas dizia mais ou menos o seguinte, fazendo uma propaganda da Casa Zurita que dava, não é, manutenção, que colocava no ar aquela rádio, né, o precursor do rádio. Dizia assim que da enxada que lavra a terra até o carro que vence as grandes distâncias, a Casa Zurita tem de tudo. Não sei se vocês lembram disso. Era uma das mensagens publicitárias daquela época. Eu me recordo porque o Tico Zurita, grande amigo, já não mais conosco,
relembrava com muita saudade. Parabéns, vocês fizeram parte dessa história. Senhor presidente, eu quero rapidamente ocupar a tribuna dessa casa para tratar de um assunto que devo desenvolver nos próximos dias, mas não poderia deixar de fazer aqui uma manifestação, diria até um desabafo. Nós aprovamos nessa casa mudanças nas normas de construção de nossa cidade, para proporcionar oportunidade para a implantação do projeto Minha Casa Minha Vida em Araras. Fizemos isso prontamente, porque sabemos, conhecemos o déficit de habitações, principalmente de classe popular aqui em nossa cidade. O projeto Minha Casa Minha Vida foi implantado, 2 núcleos, o Arnaldo Mazon e o Corroquel, aqui no Narciso Gomes e no Jardim Nova Olinda. E esse projeto veio dar atendimento a quase 600 famílias. Os problemas, já desde a época da análise do perfil socioeconômico de cada pretendente, nós acompanhamos para e passo nessa casa. Eu fiz, inclusive, críticas à época, em função das atribuições, ou melhor, do processo de seleção no que diz respeito aos quesitos e à pontuação de cada família. Porque é óbvio, a intenção nossa, uma vez agentes públicos, era de levar esse benefício principalmente às famílias mais carentes. Aliás, o projeto Minha Casa Minha Vida, que nesse formato atendeu famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos, era exatamente para isso. A preocupação foi sempre a de que não viéssemos, por algum equívoco, por alguma falta de cuidado, premiar quem de fato não precisasse de uma unidade residencial nesse projeto. Obviamente que um projeto desse tamanho, dessas dimensões, há de se admitir erro, desvios que eu digo, não desvios de conduta de quem conduziu o plano, mas de desacertos até. Olha, essa família talvez merecesse mais do que aquela que foi contemplada. Isso é possível de acontecer. Agora, nós estamos sabendo, isso chegou até mim, que tem acontecido casos de invasão de casas nesses conjuntos habitacionais. As possibilidades são muitas. E nós não podemos fechar os olhos e deixar de considerar que pode ter gente que pegou casa e quer repassar essa casa e fazer renda em cima disso, o que seria extremamente injusto. E há também possibilidade de haverem pessoas que ganharam as casas e não precisavam tanto delas, tanto é que não foram habitá-las. E aí nós temos uma lista enorme de pessoas que não foram contempladas e que precisa ser revista. Esse assunto não foi tratado até agora aqui, nessa casa. Creio que, porque também para os senhores as coisas, ou as informações têm chegado por esses dias. Hoje pela manhã estive conversando com o Jackson de Jesus, presidente da Inhaba, que também se manifesta preocupado. Eu sei do zelo que ele tem com esse projeto, e nós precisamos tomar parte nesse debate, na discussão desse assunto.
Dizer que uma casa, que alguém saiu de casa e foi trabalhar, e quando voltou à tarde a casa está invadida, isso para mim não é invasão. Isso daí, se for invasão, é uma invasão consentida. Porque se eu sair da minha casa para trabalhar, chegar lá tem outro morando, eu vou chamar a polícia e tenho certeza que imediatamente a polícia vai tirar alguém da minha casa, porque está roubando minha casa, está roubando meus bens que tem dentro da casa, que me pertencem. Então, pode ser que esse negócio de invasão não seja bem invasão. Alguém se retira, deixa outro chegar, e esse outro chega pagando alguém para quem é titular da casa. O que, repito, não é justo. Porque é com o nosso dinheiro, essas casas são altamente subsidiadas, para não dizer quase que 100%. É dinheiro público que está ali. E nós temos o dever de fiscalizar. E eu tentei, lógico que não vão me parar, não é do meu costume me dar por vencido, mas eu tentei já na sexta-feira ter acesso ao bairro para poder captar. É lógico, você chega no local, você conversa com as pessoas, logo vem alguém que vai fazer alguma manifestação, sabe que a gente é vereador, até eu estou, como os demais colegas, com o veículo adesivado aí, está fácil de reconhecer. Aliás, foi a primeira razão que me deixou indignado quando eu cheguei na portaria lá do Arnaldo Mazon. O porteiro disse: o senhor pode se identificar? Né? Caramba, tá enorme o nome lá. Mas, enfim, sou o vereador Marcelo Facchini. O senhor vai na casa de alguém? Eu falei, não, eu gostaria, poderia até enganar lá, dizer que eu vou na casa do Mané e entrar no... Não é do meu feitio isso. Falei, não, eu gostaria de poder visitar as pessoas, circular pelo bairro. Não, o senhor não pode circular pelo bairro. Só pode entrar aqui quem vai na casa de alguém, com autorização do alguém e tal. Puxa vida. Eu confesso que eu fiquei indignado, porque se estão invadindo casa, imagina que controle que há, né? E eu não fui lá para passear, para paquerar, para nada disso. Fui lá cuidar de um assunto que eu julgo de interesse público. Não quero me arrogar como autoridade, uma coisa que eu acho até rançosa. Não quero chegar lá e falar, sou autoridade, quero entrar aqui e dar uma carteirada, como dizem. Mas eu acho que o bom senso deve prevalecer. É um vereador da cidade. Gosto ou não gosto do vereador, é uma autoridade. Mas que, de bate-pronto, o porteiro lá não me deixou entrar. Eu não quis levar adiante a discussão, até porque talvez ele receba ordens, talvez ele não tivesse prerrogativas para poder me autorizar o ingresso naquele local. Eu preferi não criar problema, mas fiz questão de nessa noite trazer esse assunto para cá, e eu vou entrar, vou saber o que está acontecendo, e nós temos que cuidar disso daí. Não se pode admitir injustiça, e principalmente quando há interesse e dinheiro público envolvido. É só, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o jovem João Vitor, né? Professor de Libra e Braille, que também foi homenageado nessa casa uns 30 dias atrás. Quero cumprimentar os cantores Tangará e Canarinho, homenageados hoje aqui nessa casa pelo vereador Breno. Em nome de vocês, eu quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Cumprimentar também a Júlia, que foi presidente da Câmara Jovem, nossa sempre presidente, o senhor Sérgio Assica, vereador da terceira idade, e dizer aqui para o vereador Marcelo Facchini que eu tenho andado lá no bairro, realmente, vereador, o senhor tem razão, mas nos dois conjuntos habitacionais existem ainda apartamentos vazios. Então isso daí está dando essa margem aí do pessoal querer invadir mesmo. Então eu acho que a Anhaba teria que tomar uma decisão. Nós temos aqui na Câmara a vereadora Magda, uma mina,
o doutor Eduardo de Moraes, que faz parte de uma comissão de vereadores para acompanhar o problema desses núcleos habitacionais. Então, eu achava melhor conversar com o Jacques, resolver de uma maneira por todas, ver se realmente estão vazios, chamar o pessoal que está na fila, próximo da fila, para tomar conta lá, para morar lá no conjunto. Senão, sabe o que vai acontecer? Vai haver invasão mesmo. Pois não. Uma parte, pois não, velho. Presidente. A minha indignação é essa, não é? É que haja unidades sendo invadidas, haja todo esse aparato de regulação para quem entra dentro do empreendimento, do condomínio, a ponto de um vereador não poder entrar e o invasor entrar. Então, sabe, eu não digo, eu não acho, não entendo que a responsabilidade seja dos vereadores. Não, mas nós temos que nos envolver nesse assunto. Lógico. E ver cada situação, porque talvez tenham famílias lá que tenham merecido já lá atrás ter sido agraciados com uma unidade habitacional. Exatamente. Permite uma parte? Pois não, vereador. Eu e o vereador Éder Miller também já estivemos lá, estivemos conversando com o senhor prefeito e também sempre preocupado com aquilo lá. Acontece que as famílias que foram selecionadas, tanto pela Inhaba, através da comissão aqui da Câmara, e também eles foram investigados pela Caixa Econômica Federal. Não era porque saía daqui, saía da Inhaba, o contrato estava feito e acabou. Não, a Caixa também promoveu as suas visitas, os seus levantamentos das fichas. Bom, o que eu e o vereador, porque o contrato é da Caixa Econômica Federal. E se alguém invadir, ele não tem o título aquisitivo de fato e não de direito, porque de direito só vai ter a família assim que terminar de pagar, ele também não vai poder ficar lá e vai responder por aquilo que está entrando e muitas vezes quebrando porta. Precisa que nós aqui desta casa também alerte essa população, que não é invadir desta forma que ele vai conseguir ficar dentro do imóvel lá. Correto. Existe leis, que não é aquele que quer entrar lá fazer o que ele quiser. Aqueles apartamentos, se entraram a família ou não entraram a família, ele detém um contrato. Por enquanto é dele. Se ele não entrou lá, mas ele está pagando as prestações já. Então, não é um negócio assim, a prefeitura em Aba vai lá e agora não vai deixar mais entrar ninguém. A prefeitura não, é da Caixa Econômica agora o empreendimento. Ela tem, ela detém a penhora do imóvel até o seu pagamento. Se alguém invadir, está invadindo coisa que não é dele. Entendi. Isso nós temos que alertar essas famílias que pensam que podem entrar lá e porque o morador vai pouco tempo lá, ele pode entrar a hora que ele quiser. Não é assim, não. Existe contrato, senão qualquer um podia entrar na casa de outro. Então, o que nós temos que tomar cuidado é que, muitas vezes, a gente quer tomar uma medida, mas não é mais da Prefeitura e sim da Caixa Econômica Federal. Mas nós estamos tomando todo esse cuidado. Eu também, a primeira vez que eu fui, não me deixaram entrar de carro. Justamente o que o síndico diz o seguinte, que ele permitia, mas é um conjunto que as ruas não são grandes. E de sábado e domingo, se ele for permitir a entrada de todo mundo que vai visitar lá, não tem jeito de transitar lá dentro. É verdade. Então, se você for fazer a visita, você tem que deixar o carro fora. Na primeira vez, eu também tive que deixar. Na segunda vez, ele viu que eu fui lá conversar para ver esse problema, e acabaram me deixando entrar com o carro. Mas na primeira, ele também falou a mesma coisa que falou para o nobre vereador Facchini. Porque se ele for deixar entrar todo mundo lá, que estavam entrando, não tem jeito de circular lá dentro. Era isso que eu gostaria de dar a informação. Só vou colocar mais uma parte de munícipes que estão me procurando.
A pessoa às vezes tem 4, 5 filhos aí, como ninguém está morando na casa, ele está pagando o valor do aluguel, mas não está pagando, o valor, não é nem aluguel, é dele a casa. Mas ele não está morando lá. O que o pessoal diz é o seguinte, se ele não vai ir morar porque ele não está precisando, então eu vou pegar. Então, quer dizer, por isso que precisa ser resolvido logo, ou a pessoa muda lá, ou a Caixa cancela o contrato dele, devolve o que ele pagou e vende para outro. Esse seria o ideal. Então, muito bem. Não havendo mais vereadores inscritos, nós teremos agora um intervalo regimental de 5 minutos, que o presidente está na sala dele conversando com o munícipe, e eu vou suspender a sessão, então, pelo prazo de 5 minutos. Boa noite a todos. Reiniciando os trabalhos camarários, passaremos à ordem do dia. Projeto de Lei Executivo Municipal, processo número 140, de 2012. Altera a Lei número 4.056, de 17 de agosto de 2007, que autoriza a venda de imóvel lindeiro, no que menciona e dá providências correlatas. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Vereador Éder Miller. Vereador Éder, favorável. Vereador Breno Cortella. Vereador Breno Cortella, favorável. Vereadora Magda. Favorável. Vereadora Magda, favorável. Vereador Léo. Vereador Léo, favorável. Vereador Dercy Toffolo. Favorável. Vereador Dercy, favorável. Vereador Eduardo de Moraes. Favorável. Vereador Eduardo, favorável. Vereador Erison Marcatelli. Favorável. Vereador Erison, favorável. Vereador Marcelo Facchini. Favorável. Vereador Marcelo, favorável. Vereador Mami. Favorável. Vereador Mami, favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Vereador Miqueira, favorável. Este vereador também favorável. O projeto de lei que leva o número do processo 140 de 2012 foi aprovado por todos os senhores vereadores e senhora vereadora. Requerimento do vereador Dercy Toffolo, processo 152. Requerimento de informações sobre a Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis pertencentes ao município. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por todos os senhores vereadores e a senhora vereadora. Passaremos agora a explicações pessoais. O primeiro vereador a fazer uso da palavra. Pois não, vereadora? Então, não estava na mesa, agora que veio na mesa. Perdão. Não estava aqui não. Não, ninguém mais pega os requerimentos daqui, olha, começa a ordem do dia. Processo 153, do vereador Dercy Jamer Toffolo. Requerimento de informações sobre as horas extras dos agentes de trânsito de Araras, bem como de servidores da Guarda Municipal, que prestam serviço ao Departamento de Trânsito. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores e senhora vereadora. Passaremos agora as explicações pessoais. O primeiro vereador a fazer uso da palavra. Não temos vereador inscrito, secretário. Como não tem vereador inscritos para a tribuna livre, eu encerro esta sessão, convocando todos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 13 de agosto de 2012, às 20 horas. Uma boa semana a todos os senhores e senhora.